Olá pessoal, hoje eu vou responder uma pergunta que me fizeram na caixinha de perguntas do Instagram sobre a minha formação como analista, o que me capturou para ser um psicanalista. Pessoal, primeiro eu queria agradecer, aquelas caixinhas de perguntas que de vez em quando eu coloco no Instagram, aqui para os membros do canal, as sugestões de vocês, nos comentários dos vídeos. Queria agradecer muito e continuar incentivando vocês a trazerem suas questões. É isso que move esse projeto de pesquisa, projeto de extensão da UFMG, conversas virtuais sobre a psicanálise, a ideia de conversar mesmo, de tentar entender e mapear quais são as dúvidas, lembrando que o meu público, o público que eu quero efetivamente conversar, são os psicólogos, alunos da psicologia, psicólogos e psicanalistas que estão atendendo, começando a atender, alguém que está já num percurso também psicanalítico há mais tempo, que está a fim de conversar sobre textos mais densamente, sobre textos do Winnicott, do Ferenczi, do Freud, do Laplanche, enfim, autores mais diversos, de maneira mais consistente, mais crítica. Então, assim, o meu público é esse. Então, quanto mais questões, dúvidas, sugestões, eu agradeço. Deixem aí nos comentários. Apareceu, numa última intervenção que eu fiz dessas caixinhas, uma pergunta sobre o meu percurso, o que me levou para a psicanálise, qual que foi a captura, assim, o que me pegou. Eu acho que foi a minha formação no UFMG, efetivamente, a grade curricular na psicologia da UFMG. Eu entrei, na psicologia em 1994, e já no início do curso havia psicanálise A e psicanálise B. E eu apaixonei pelas disciplinas, os professores, foram muito bons. E esses professores, claro, marcaram a minha vida ali no início do curso. Eu adorei o curso de psicologia, era apaixonado por muitas disciplinas, psicologia do trabalho, psicologia social. Foi muito difícil escolher qual das áreas da psicologia eu queria entrar, neuropsicologia, estudei muito neuropsicologia, enfim, adorava estudar a psicologia como um todo. Mas a psicanálise realmente me capturou, porque eu já gostava de filosofia, já gostava de sociologia, enfim, a psicanálise me parece, desse curso de psicologia que vai abrindo a gente, abrindo nossas perspectivas, me parece muito propensa a dialogar. E essa ideia de dialogar com outras áreas, dialogar com outras perspectivas, a sociologia, a antropologia, a literatura, isso sempre mexeu muito comigo. Ao longo da graduação, eu fiz muitas iniciações científicas na literatura, na Faculdade de Letras, que aqui no campus da UFMG, a Fafiche, onde está situada a psicologia, fica bem perto da Faculdade de Letras. Então sempre gostei muito de literatura, sempre gostei muito de ler, de filosofia, sociologia. Então os textos de Freud são repletos desse tipo de diálogo, com a filosofia, literatura, poesia, o tempo todo, citando Shakespeare, Goethe, enfim, os autores que eu adorava também. Então acho que foi culminando e eu acabei escolhendo a psicanálise a partir dessa perspectiva, O contato com os professores foi muito importante. Eu dei muita sorte que nesse período, 94, 99, o curso de psicologia tinha muitas perspectivas psicanalíticas, Tive a sorte de ter aula com professores que liam Freud de forma bem sistemática, alguns professores lacanianos, e outros professores que estudavam Laplanche, Dei uma sorte danada, assim, de encontrar, por exemplo, o professor Paulo César, algumas aulas da Maria Tereza na especialização em psicanálise. Enfim, professores que tiveram contato com Laplanche, que me marcou muito profundamente. Então, acaba que esse início do curso, em psicologia foi muito marcante. A ideia de poder dialogar com outras áreas foi determinante para mim, para minha escolha, do que foi sendo a minha formação. E aí, ao longo da graduação, continuei a estudar, fiz muitos pequenos cursos em escolas de psicanálise aqui de Belo Horizonte. Naquela época, gente, não tinha nada online ainda, 94, acho que a internet estava começando, ainda discada, se não me engano, ainda estava uma coisa discada ainda. Então era bem presencial, muitos cursos então presenciais. No mestrado, continuei fazendo a dissertação com o professor Paulo César, que me orientou no mestrado.
Paulo César Ribeiro, que foi orientado pelo Laplanche, né? Então estudei muito Laplanche com ele, e aí fui estudando, e minha formação foi sempre muito vinculada à universidade, né? Sempre vinculada ao FMG, à USP, ao FRJ, onde, né, de maneira geral fazia curso, tentava frequentar uma ou outra disciplina, conversar com esses professores dessas outras universidades, a Estadual de Maringá também, colegas, né, que eu acabei participando de bancas, cursos, minicursos, né, dava palestras lá, e aí essa formação, essa interlocução é a base da minha formação. Óbvio, né? Faço análise desde 94, quando entrei para o curso, né? Já comecei a fazer análise, a partir daí já procurei professores para supervisão. Então esse tripé, o famoso tripé, né, está presente desde 94 até hoje. Então continuo estudando, continuo lendo, continuo essa formação, continuo a análise, trocando de analista algumas vezes. Aliás, isso é uma pergunta também frequente, né? Assim, até quando que a gente faz a análise? A princípio, gente, assim, eu acho que não tem uma resposta definitiva. Eu acho que cada um vai ter o seu percurso. Eu gosto muito do exercício mesmo, né? De estar sob análise. Então, já fiz pelo menos 4 percursos importantes, né? O primeiro muito ruim, muito traumático, com um analista lacaniano, tempo lógico, ficava lendo atrás do divã, enfim, uma análise muito, muito ruim. Depois, uma analista lacaniana muito boa, que realmente foi muito importante para mim. Depois, ainda, né, um analista winnicottiano, assim, excelente. Pequeno percurso antes disso, também com uma lacaniana que também foi muito traumático, muito ruim. Enfim, lacaniano realmente não dei muita sorte, mas teve uma que foi muito boa e muito importante. Depois, agora, né, mais recentemente, com um analista winnicottiano, que é muito, muito importante para mim. Continuo minha formação como analista, acabo trocando na própria análise, né, uma conversa muitas vezes sobre a supervisão, trago um caso clínico que me toca, que produz alguma coisa transferencial. Isso tem a ver com a minha história, então levo para análise, né, levo para supervisão, converso com colegas algumas vezes de maneira horizontal, né, para a gente trocar uma ideia sobre a supervisão de algum caso. Então, essa formação ela é contínua, né? Ela não para. Então, é uma dúvida que muitas pessoas têm, né? Assim, se um dia eu vou parar de fazer análise, eu acredito que sim, né? A análise não precisa ser infinita, né? Então, trocar de analista de novo e tal, mas assim, não me causaria espanto se depois de alguns anos, né, terminada essa análise winnicottiana, se eu não procurasse outro tratamento, enfim, outra análise para continuar interpretando os meus sonhos, continuar tendo um espaço privilegiado, né, e, por assim dizer, importante, né, para a gente conversar sobre os sonhos, conversar sobre as experiências mesmo, assim, que eu gosto de conversar porque eu acho que a clínica sugere isso o tempo inteiro, né, provoca isso o tempo todo, né, a transferência produzida na análise, a contra-transferência, né, as coisas que eu sinto, as coisas que a clínica me provoca, acaba produzindo a emergência, reemergência, né, de coisas da minha história que é legal estar na análise, legal estar na supervisão, da gente conversar o tempo todo. Eu acho que é um cuidado ético comigo, né, e cuidado com os meus pacientes também, assim, de tá me cuidando, tá atento às minhas vivências afetivas do que a análise tem me produzido. Então, o meu percurso tem sido esse, assim, eu acho que a minha formação passa muito pela universidade. Algumas pessoas também me perguntam, né, assim, tem que ser psicólogo, tem que ser médico para ser psicanalista, tem que fazer uma formação numa escola, né, escola de psicanálise, uma instituição de psicanálise. Gente, infelizmente é muito aberto, felizmente, infelizmente, né? A formação em psicanálise. Às vezes a formação na universidade, fazer um mestrado, doutorado, fazer alguns cursos, né, nessas escolas, mas não necessariamente assim, uma formação em psicanálise é suficiente. No meu caso, né, me pareceu suficiente, sempre estudei muito, né, assim, então sempre em contato com muitas escolas, muitas instituições, né, fazendo microgrupos, né, cursos, então assim, eu frequentei muitas dessas escolas, né, mas nunca fiz uma formação nessas escolas. Algumas pessoas vão se sentir mais confortáveis, mais seguras fazendo esse tipo de formação, que é ótimo, né? Assim, que é excelente, né? Aliás, recomendo pelo menos 2 escolas assim que são muito interessantes, né? A Constructo de Porto Alegre e o SED Sapiente de São Paulo. Formações robustas, interessantes, abertas, né? Assim, com muitos autores, então não tem uma coisa meio religiosa, né? De estudar um autor só. Eu acho isso meio perigoso no campo psicanalítico, né?
Então, assim, procurem escolas que estejam a fim de estudar vários autores, estejam a fim de dialogar, né, de manter o diálogo aberto, né? Desconfie escolas que querem ler um autor só dentro da psicanálise, porque é muito pouco, é muito pobre, né? Empobrece o pensamento psicanalítico. Então, minha formação passou muito por aí, pela universidade. No doutorado, eu acabei ficando muito na literatura, né? Nem trabalhei muito com a psicanálise no doutorado, mas estava o tempo todo dando aula, clinicando, fazendo curso, né, participando de congresso. Então essa formação universitária dos encontros, dos grupos, dos congressos, dos simpósios, isso é permanente. Até hoje, quando eu apresento um trabalho num congresso, eu estou lá para ouvir os colegas, para discutir, para ser lido, criticado. Isso ajuda muito a gente a manter vivo, né, assim, esse espírito de formação que para mim é indispensável na carreira de um psicanalista. Então, né, eu acho que eu fui tocado pela universidade, né? Então, a psicanálise a partir de uma teoria, que depois me levou para a clínica, isso mudou a minha vida, né? A clínica psicanalística, o fato de eu ser paciente, né? De eu ter sido um analisando durante muitos anos, né, em vários processos analíticos, até os processos traumáticos hoje foram muito importantes para mim, descobrir o que eu não posso fazer, né, tempo lógico, né, ficar lendo atrás do divã, enfim, atos do analista, né, enfim, isso determinou o tipo de clínica que eu faço também. Então, assim, a experiência clínica foi importante. E as experiências com os colegas, né? A supervisão, estudar junto, essa formação, né, assim, pessoal, ela passa por aí, no meu caso. Passou pelo saber, passou pela essa convocação de ler, né, de entender a alma humana, né? Uma das escolhas que eu queria ter feito, né, era filosofia. Para escolher a profissão, né, o curso que eu ia fazer, eu queria fazer filosofia, queria fazer letras. Acabei ficando no meio do caminho, porque eu acho que a psicologia é uma coisa no meio do caminho, né, entre a filosofia, a literatura, né, essa psicologia que está aberta aí para as humanidades. E a psicanálise encaixa, assim, perfeitamente nesse lugar. Então atendeu muito o que eu acho, né, que é a minha pulsão de saber, assim, de querer saber sobre a alma humana, né, querer conversar sobre filosofia, literatura, sociologia, antropologia. Acho que a psicanálise propicia esse diálogo aberto. Então me tocou, me pegou por aí. A experiência clínica aumentou ainda mais a paixão, né? Tipo, nossa, funciona, é muito bom. Já no curso da graduação em psicologia no UFMG, em 99, né? Quando eu estava terminando o curso, já comecei a atender no estágio curricular, né, do curso. E a partir disso, né, assim, do atendimento, né, acolher os pacientes e ver que a análise funciona, que a vida das pessoas mudam, que, né, você ajuda as pessoas, você realmente faz processos acontecerem, isso é muito gostoso, né, de viver, assim, de sentir que você está fazendo parte de um processo de amadurecimento das pessoas, de ajuda, de acolhimento, né, de cuidado das pessoas e que você diminui o sofrimento muitas e muitas vezes, né, de muitas pessoas, de muitos casos. Então isso também me mobilizou muito, né, assim, de querer atender, querer clinicar mais e entender, né, essas coisas que vão aparecendo na clínica. E como todo mundo sabe, né, a clínica é infinita, né, tipo assim, tem sintoma para todo mundo, né, de todo tipo. Então, assim, se tem um negócio que te vai fazer estudar para sempre, é psicanálise. Agora eu tenho lido, assim, 300 livros de autismo, né, porque eu sei que a gente vai ter que lidar com isso de uma maneira diferente do que a psicanálise tem lidado até então. Então, estou lendo muito sobre autismo, porque o que estava escrito, né, pelo Bettenheim, enfim, outros autores, tem recebido críticas justíssimas, aliás, né, então preciso ler, estudar, porque tem aparecido no consultório, recebi um diagnóstico de autismo, acho que sou autista, queria estudar isso, queria discutir isso com você. Preciso estudar mais uma vez, porque não tem nada disso no Freud, né, aparece algumas coisas no Winnicott, né, e de forma também difícil, né, de metabolizar com o que a gente sabe hoje. Enfim, a clínica vai exigindo isso da gente, né, de estudar o tempo inteiro, porque vai aparecer coisas infinitas, do abuso sexual, passando pelo autismo, chegando na psicose, até a histeria mais tranquila de tratar, até os casos borderline dificílimos, né, que você precisa de outras teorias, elasticidades da técnica, etc. Ou seja, uma disciplina, uma técnica que obriga você a estudar, que te obriga a saber mais e manejar bem essa angústia, né, de que é sempre muito que a gente precisa estudar e aprender e estar em análise, né, estar
cuidando de si. Essa é a história do meu percurso. Me contem um pouquinho a história de vocês, né? O que te levaram aí à psicanálise, o que convoca aí a estudar a psicanálise. E, mais uma vez, agradeço pelas perguntas no Instagram, aqui no YouTube. Deixem as questões de vocês, suas dúvidas, curiosidades, etc. Agradeço muito a conversa. Esse é o objetivo desse projeto de extensão da UFMG, uma universidade pública, gratuita e de todos nós. Obrigado, pessoal.